Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do nome na bruxaria, né? A importância disso. Até mais. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que eu vejo sendo tratado de uma forma meio que banal, né? Quando a questão do nome, né? As pessoas não têm noção do que representa nomear, né? Primeiro, o próprio nome, né? Como bruxa, às vezes as pessoas adotam nomes assim exóticos ou nomes que tenham apenas uma referência assim de cinema ou o nome de alguma divindade assim aleatoriamente. Quando a gente, pelo menos no nosso sistema aqui dentro do Coven, a gente não escolhe, né? Os nomes eles são atribuídos. Por quê? Porque o nome ele desperta um significado, né? Quando a gente tem um nome, a gente na verdade está despertando um significado. Na bruxaria, nós consideramos que o princípio divino está presente em tudo, ser vivo, objetos, coisas. Ó, tem umas pessoinhas que estão querendo fazer arte. Tudo tem uma centelha divina. E quando a gente nomeia a nossa capacidade, né, um dos dons divinos, que inclusive está até mencionado na Bíblia, é o dom de nomear. Quando a gente tem essa capacidade de nomear, a gente está delimitando significados para aquela situação, pessoa, coisa, ser, animal, sei lá. E a gente está despertando aquela centelha divina à consciência. Então você tem uma porta, você pode pôr um adorno na porta, você pode colocar pedras, cristais para trazer sorte, na frente da sua porta você pode colocar uma espada de São Jorge para ter proteção, você pode. Mas se aquela porta não tem consciência de que ela é o seu limite, que ela tem uma função de impedir a entrada de energias negativas e tudo mais, tudo isso é só enfeite. Essa parte. Quando você nomeia, não existe proteção maior do que você começar a ter, despertar o espiritual nas coisas através da nomeação, uma nomeação solene, uma nomeação, é um batismo. E você começar a despertar essa identidade. Na verdade, todo o processo de desenvolvimento na magia é um processo de despertar esse divino em nós. Esse divino, por quê? Porque mesmo a gente tendo nome, a gente se perde no coletivo. É aquela pressão. Então você tem não só o seu nome, você tem o seu mapa, você tem a sua identidade, você tem o seu RG, o CPF, não sei o que lá. E você expressa aquilo em todos os seus atos, na escolha de roupa, na escolha de profissão, com quem convive, em que bairro vai morar, como vai reagir às circunstâncias, enfim, você se expressa. Mas existe aquela coisa, fica feio fazer isso, na tua idade você já devia estar fazendo aquilo, mas você já tinha que casar, ou na igreja, ou no lugar, tal lugar, fala que não é certo fazer assim. Você está errada desse jeito. E nisso, às vezes a gente mesmo tendo um nome, tendo uma identidade, a gente tem uma perda. No convívio social, a gente vai tendo uma perda daquilo que é o divino em nós. E esse resgate faz parte do trabalho de desenvolvimento, porque você, sem ser você, sem ter esse aspecto divino em você, você não tem como materializar aquilo que a gente chama de magia, né? É impressionante essa questão da identidade, a gente percebe assim, já tive a oportunidade de tentar fazer mapa de pessoas que não conheciam as datas de nascimento.
né? Então, de pessoas que foram adotadas, de pessoas que não tiveram. Como isso faz falta? É, uma vez eu tive uma cliente que ela chegou a pedir para me encomendou 3 mapas, que ela tinha feito meditação, que ela tinha vindo a inspiração em sonho, tudo, porque ela sabia que ela tinha nascido, o ano era certo, mas o também mais ou menos o mês, né? Porque ela nasceu entre julho e agosto, e aí para se precisar a data, aí ela tinha que foi através, foi tentando fazer, eu falei assim, gente, mas não é certo, né? Ah, mas você faz um mapa, daí eu vejo se tá batendo. E aí, como faz falta isso? Como uma pessoa sente necessidade de ter essa referência de quem ela é para voltar a ser quem ela é, né? Quando você escolhe um nome para um filho, para um cachorro, para uma coisa, é importante você ter uma noção do sentido daquele nome, né? Aquele nome ele vai despertar o que naquele bicho, né? Naquele ser, naquela porta, aquele caderno de sombra, naquele instrumento de magia, né? Se você tem uma espada, ela não pode se chamar Fadinha do Sino, né? Se você tem, enfim, você tem que ter um nome que vai ajudar a lembrar aquela, aquele ser que às vezes já tem uma pouca consciência, né? Porque a gente vai, o que que é ser uma bruxa? É desenvolver a consciência. Então, as pessoas elas têm pouca consciência e os seres inanimados têm quase nenhuma consciência. A gente vai despertando essa consciência neles. E a gente vai despertando e vai alimentando essa consciência quando a gente se comunica, quando a gente atribui coisas, quando a gente determina coisas, né? Então, por exemplo, a famosa sésamo, né? A Abra-te Sésamo do Alibaba lá. Era uma porta, era uma caverna, uma pedra, alguma coisa que obedecia, porque teve nome. O Excalibur tinha nome. Tá? O nome é extremamente importante. E ainda mais quando você vai escolher o seu nome de bruxa. Né? Você não vai escolher o seu nome de bruxa coisas que você depois não vai querer lidar. E a gente vê muito isso. A pessoa acha que vai ser bem poderoso se puser o nome de demônio ou alguma coisa assim de Samantha, Elvira. Os nomes eles vão ter algum significado e às vezes você não às vezes, e é por isso que aqui a gente não escolhe, os nomes são atribuídos, eles são atribuídos pelo divino, né? Porque às vezes você pensa que você conhece todas as suas habilidades, aquilo que você veio realizar, e na verdade o, o quando você vai ser iniciado, você recebe um nome que você fala assim, gente, nossa, despertou em mim uma outra coisa, eu sou realmente uma outra pessoa, né? A função da iniciação é um renascimento, né? É interessante que na Grécia em tribos, em locais onde o xamanismo era presente, às vezes era esperado que ou que um astrólogo fizesse análise daquela criança, do mapa daquela criança para saber qual o nome seria dado, né? Ou esperava que a criança teria um nome provisório até que ela manifestasse alguma característica que pudesse ser dado como nome, né? Então, nos índios, a pessoa tinha o nome conforme algum dom, alguma capacidade que ela tinha. Era conhecida como Sócrates tem a ver com sabedoria, né? Com a Sofia. Sófocles também. Então, assim, são pessoas que tiveram o nome já designando aquilo que elas iriam ser. Né? Então, sim, a questão de nomear é uma questão primordial dentro da bruxaria. As pessoas elas não sabem a magia que existe só nisso. Né? Quando você atribui um nome para o carro, gente, tanta gente tem esse negócio. Vou dar um exemplo.
Quanta gente põe nome no carro e depois tem pena de vender quando tá velho, quando tá coisa. Ou, sabe, o carro começa a não querer funcionar quando ele não quer. Computador tem isso, tá? Você desperta que aquele ser tem alguma consciência de si. Você desperta o divino naquilo. Aquilo você está passando. Quando esses locais que fazem testes em animais, eles fazem muita questão de não ter nome nos bichos, né? Os bichos são números. Por quê? Porque quando tem nome cria vínculo e o bicho desperta que ele existe, tá? É bem sério, tá? Eu vou pedir para vocês colocarem as experiências de vocês que vocês tiveram em relação a nomes, né? Situações que nem essas que eu estou dando de exemplo. E se vocês estão gostando desse tema, eu acho que esse tema até vale a pena ter uma segunda etapa, né? Então vocês coloquem também as dúvidas que vocês possam ter em relação a isso, tá? E não esqueçam de dar o seu like. Tem muita gente que está vendo, não está dando like. Tem muita gente que não está comentando. E a gente precisa que mais gente compartilhe para a gente ter mais abrangência no canal, né? Eu tenho que pedir desculpas que semana passada eu não pude participar, não tive tempo de fazer o vídeo, né? Mas assim, eu acho que esse vai ser bem interessante, então eu acho que está compensando, tá?